Hoje vamos olhar para um conjunto de documentos sobre segurança de máquinas. Temos aqui excertos de normas ISO importantes, como a 12100, a 13849, 14120 e também algumas apresentações sobre o tema. Exato. A ideia é tentar perceber o essencial, não é? Como é que se avaliam e se diminuem os riscos quando há máquinas envolvidas. Pronto, vamos lá ver isto. Vamos a isso. A primeira coisa que salta logo à vista nestes materiais é, bem, como é que se quantifica um risco? Como é que se mede? O método HRN parece ser central. É verdade. O HRN, o Hazard Rating Number, é basicamente um número, uma forma de estimar o nível de risco. As fontes até mencionam que é usado por empresas grandes, tipo Oval. E o interessante é como ele divide o risco em 4 fatores principais. A probabilidade de acontecer alguma coisa, o LO. Likelihood of occurrence, sim. Exato. Isso. Depois a frequência com que as pessoas estão expostas ao perigo, o FE. A severidade do dano que pode acontecer, o DPH. E, claro, quantas pessoas estão em risco, o NP. E esses fatores multiplicam-se, não é? A fórmula é mesmo HRN igual a LO vezes FE vezes DPH vezes NP. Exatamente. Quer dizer, se pensarmos num exemplo, acesso frequente, FE alto, a uma zona onde alguém pode ser esmagado, DPH alto. Pois. Mesmo que a falha seja rara, LO baixo, o HRN pode disparar muito depressa, especialmente se houver mais gente por perto. NP alto. Precisamente. A fórmula obriga a pensar em todas essas variáveis juntas. E o resultado, o número HRN, não é só. Não fica no ar. Não fica no ar, não. Os documentos mostram níveis bem definidos. Abaixo de 5, o risco é baixo, aceitável. Entre 5 e 50 é médio, tipo tolerável, mas já de olho. De 50 a 500, aí já é alto. Precisa de monitorização constante. E acima de 500 é muito alto. Aí não há volta a dar. Tem de se reduzir o risco obrigatoriamente. Certo. E esta classificação é que vai guiar as ações. Pronto. Tudo isto dentro da lógica da ISO 12150, que é identificar perigos, analisar e depois avaliar estes riscos já com números. Percebo. Então, temos o risco medido. Se ele for alto demais, como é que as normas, principalmente a ISO 12100, dizem para o reduzir? Parece que é uma ordem, uma hierarquia clara. Correto, é um método de 3 passos na ISO 12600. E a ordem é mesmo muito importante porque reflete a eficácia de cada passo. O primeiro, e o mais eficaz de todos, medidas de segurança que já vêm no próprio projeto da máquina. Pensar nisso logo de início. Exato. Eliminar o perigo ou reduzir o risco logo ali, na fase de design. É o ideal. Ataca o problema pela raiz. Se não der para resolver tudo aqui, Passa-se ao segundo passo. passa-se ao segundo passo. Medidas de proteção técnicas e suplementares. E aqui entram 2 coisas. As proteções físicas, tipo barreiras, grades, portas, que a ISO 14120 talha bem, Ok. e os sistemas de controlo, que têm a ver com segurança. Paragens de emergência, sensores, cortinas de luz, essas coisas. A fiabilidade disto é tratada na ISO 13849. Certo. E só depois disto tudo? Só se, mesmo com o passo 1 e 2, o risco sobrar ainda não for aceitável, é que se vai para o terceiro passo. Que é a informação para o utilizador. Avisos, manuais, formação. Isso mesmo. Sinalização bem visível, manuais claros, dar formação às pessoas, é a última linha de defesa. E aqui, olha, há um ponto importante que se vê muito na prática e que a própria hierarquia sugere. Que é? É a tendência de se confiar talvez demasiado neste último passo, que depende muito das pessoas, do comportamento humano, em vez de se calhar se investir mais a fundo nos 2 primeiros passos, que são soluções de engenharia mais robustas, mais fiáveis. Faz todo o sentido. A hierarquia está lá para evitar isso, essa inversão. Exatamente. Falando de passos 2, mencionaste a ISO 13849 e a 14120. A 13849 fala de categorias e níveis de desempenho, os PLs. Pode explicar isso de forma mais simples? Claro, pensa assim. Os níveis de desempenho, os PLs, de A até E, são como notas de fiabilidade para a função de segurança. Ok, tipo de A a F, mas ao contrário, E é o melhor. Sim, E é o mais fiável, quase à prova de falha. Seria para um risco muito alto. Um PL A ou B já seria para riscos mais baixos. E as categorias B, 1, 2, 3, 4 têm mais a ver com a arquitetura do sistema. Arquitetura, como assim? Ter a mesma coisa e monitorização para garantir que a segurança funciona mesmo que haja uma falha num dos canais.
Quanto maior o risco, maior o PL e muitas vezes maior a categoria que se exige. Entendido. Esses são, digamos, os cérebros da segurança. E as proteções físicas da ISO 14120? As grades, as portas, como é que elas se ligam a estes sistemas de controle? Complementam-se? Completamente. São totalmente complementares. As proteções físicas, as guardas, criam a barreira física mesmo. Podem ser fixas, daquelas que precisas de ferramenta para tirar, Uhum. ou móveis, como uma porta que tem um intertravamento. E quando são móveis, estão ligadas ao sistema de controlo, aquele da ISO 13849. Ah, ok. Abres a porta e isso manda um sinal para parar a máquina em segurança. E depois ainda entra outra norma, a ISO 13885, que define as distâncias seguras. Distâncias. Sim, a que distância mínima tem de estar a proteção ou quão pequenas têm de ser as aberturas numa grade para garantir que ninguém consegue chegar à zona perigosa com os braços ou dedos. É tudo a trabalhar em conjunto. Ok, acho que a imagem está a compor-se. Recapitulando um pouco, os materiais mostram um processo bastante metódico. Primeiro, medir o risco, tipo com o HRN, para saber onde estamos. Exato, ter um ponto de partida. Depois, aplicar aquela hierarquia da ISO 12100 para reduzir o risco. Focar primeiro no design, Sempre possível. depois nos controlos técnicos, com a fiabilidade certa vinda da ISO 13849, e nas barreiras físicas, com as distâncias seguras da ISO 14120 e 13857. E só em último caso, a informação e formação. Basicamente, é uma abordagem de engenharia à segurança. Isso mesmo. Mostra que a segurança de máquinas, quando bem feita, não é só aplicar remendos. É um processo pensado desde o início, integrado, que usa normas e soluções técnicas adequadas ao risco que existe. Deixa-me a questão no ar, no fundo. Sim, deixa. Se pensarmos nesta estrutura toda, nesta hierarquia que as normas definem como ideal, fica a pergunta: até que ponto é que, na realidade, no dia-a-dia das empresas, se consegue mesmo seguir esta ordem? Investir o que é preciso nos passos 1 e 2, antes de se depender tanto do passo 3. Onde é que estará o equilíbrio na prática? Exatamente. Onde é que o equilíbrio real se encontra? É algo para ficarmos a pensar.